Amém? Então, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês hoje um assunto: caminhando com sabedoria e com palavras que edificam. Nós temos que ver como nós, como servos do Senhor, como servos de Cristo, devemos saber como andar, como nos portar e como também falarmos com as pessoas. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. Mas também vamos acompanhar aqui na tela, mas aqueles que quiserem acompanhar com suas Bíblias, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Na tradução que temos em mão, diz o seguinte, versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Estão entendendo bem o que eu estou falando? Meus irmãos, nessa palavra nós vimos aqui Paulo orientando a igreja em Colossos a viver o quê? De forma prática e evangelística. E como foi orientado por Paulo naquele tempo, também é orientado para nós hoje como igreja, esta mesma forma de vida, essa mesma forma de se portar. Aqui Paulo está indicando que não basta apenas ter fé, também é necessário andar entre os que estão de fora. Quem são os que estão de fora? A igreja sabe quem são os que estão de fora? Aqueles que estão, o quê? Fora da família da fé. Nós temos que aprender a andar no meio dessas pessoas com discernimento e testemunho do viver em Cristo. Nós encontramos aqui nesse texto duas atitudes e ideias centrais, que são, a primeira, nós, como crentes, como servos do Deus vivo, devemos ter o quê? Nós temos que manter uma prática com sabedoria, sendo o quê? Prudente entre os não crentes. E segundo, nós temos que ter o quê? Uma fala que edifica, uma fala que consola, uma fala bem temperada para cada situação. Nós temos que deixar de ter o quê? Palavras que somente criticam, palavras que somente mentem, palavras que trazem o quê? Trazem amargura ao coração, mas nossas palavras têm que ser palavras de bênção. Assim como o nosso portar no meio das pessoas, nós temos que ser reconhecidos pelo que somos, apenas com o testemunho vivo. E nessa noite, eu gostaria de analisar com os irmãos 5 pontos nesse texto, para nós entendermos o chamado de Deus nas nossas vidas, para sermos o quê? Testemunhas eficazes nos nossos ambientes diários. Testemunhas eficazes do quê? Do poder de Deus, da transformação de Deus nas nossas vidas. Primeiro ponto é andar com sabedoria para com os que estão de fora. Os irmãos vão dizer, pastor, mas é muito pesado falar assim, os que estão de fora, mas estão de fora, estão lá fora. E precisam o quê? Serem trazidos, serem salvos, serem ministrados em suas vidas. E muitas vezes, o nosso evangelismo não precisa ser entregando um folheto, não precisa ser falando, mas apenas com o nosso portar, para que as pessoas possam ver o quê? A diferença em nossas vidas. Pessoas que muitas vezes nos conheceram no passado e hoje nos veem o quê? Com a vida transformada, com paz, com tranquilidade e digam, eu também quero ter essa paz, eu também quero ter essa tranquilidade.
Por isso, nessa noite, primeiro ponto, andar com sabedoria para com os que estão de fora. Gostaria de ler mais uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17, que diz o seguinte, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É bem clara a palavra aqui quando está dizendo, né? E muitas vezes nós falamos essa palavra, nécio, na igreja. Será que os irmãos sabem o que significa a palavra nécio? Verdadeiramente? Às vezes a gente fala, às vezes a gente fala muito, né, na palavra, sempre encontra, lê, mas qual o sentido dessa palavra? Quando nós vamos ao dicionário bíblico, ele diz que o significado da palavra nécio é uma pessoa ignorante, pessoa tola, sem conhecimento, ou que não pratica o que sabe. E a palavra nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não andai como nécios, mas como sábios. Assim como nós voltamos lá no texto do início, também diz para nós o quê? Andai com sabedoria para com os que estão fora. Essa instrução de Paulo, à igreja de Colosso, naquele momento, envolve o quê? Um testemunho intencional que nós temos que ter no ambiente secular. Qual é o ambiente secular? Trabalho, escola, vizinhança. E hoje nós temos um ambiente secular muito grande que se chama redes sociais. Estava conversando com uma pessoa, certo dia, eu vou citar nomes, e mais de uma até, inclusive, que disse bem assim para mim, eu bloqueio a minha rede social para que fulano, beltrano, cicrano, tetraclano não veja o que eu publico. Aí eu fiquei pensando assim, se eu não publico nada que desabone a minha conduta de fé, se eu não publico nada, até mesmo na minha vida pessoal, porque cada um de nós tem uma vida particular, por que eu vou bloquear minha rede social? Por que eu vou ter vergonha do que eu publico? Será que o que eu estou publicando desabona a minha conduta? Quem bloqueia não quer que alguém veja. E por que eu não quero que alguém veja? Será que é porque eu sou alguém aqui na igreja e lá fora eu sou outra pessoa? A partir do momento que você publica numa rede social a sua vida, você está expondo ela. Você pode até esconder do seu pastor, você pode até esconder dos seus irmãos da igreja, mas o mais importante, Deus está vendo. E Ele não esquece. Então, meus irmãos, nós temos que ver, né? Nós não devemos ser ocultos, mas nós devemos o quê? Viver com integridade. Adianta você ficar escondendo as coisas? Como o pastor estava dizendo na pregação passada, né, que ele publica todo dia um versículo, né? Postura como pastor. Publica um versículo. E tem irmão que aproveita o versículo que o pastor publica lá no WhatsApp e lê. Já li minha Bíblia hoje. O versículo que o pastor colocou. E tem dia que ele publica até mais de um. Às vezes de madrugada, sempre acompanho, sempre vejo. Posso ainda não falar nada, mas eu estou lá observando. E observo outras coisas mais que não convém falar. Mas, não é do pastor, entendeu? Não é do pastor. O pastor ficou até preocupado. Será que ele também bloqueia lá no perfil dele? Esses dias ele publicou várias fotos lá na feira, ou no rio, pescando, né? Caixa cheia de peixe lá que compraram, ou não compraram não, pescaram, né? Então, meus irmãos, nós devemos saber nos portar. Não é só na igreja que nós somos crentes, mas aonde quer que nós estejamos, nós temos que ter um porte diferente,
para que o maior testemunho da nossa vida não seja o falar, não seja distribuir o folheto, não seja um pregar a palavra, mas seja a nossa própria vida. Porque não adianta nada eu vim para a igreja, convidar meus vizinhos, meus colegas de trabalho para ir para a igreja, e eles vão dizer, para quê? Para ser igual tu? Eu já ouvi isso e me envergonho. Mas venho aqui e falo para vocês. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu sempre fui santo, já nasci pastor, né? Não, também andei no mundo. Mas hoje, graças a Deus, é diferente. Inclusive, essa semana eu estava num grupo de colegas que muito tempo não falam, eu fui dar um oi lá e o pessoal veio, pastor. Digo, rapaz, eu nem... Esse pessoal me conhece desde quando eu era eletricista junto com eles e hoje é pastor. Mas, graças a Deus, é o que é um bom testemunho que é colocado. Mas, meus irmãos, nós temos que andar dentro da vontade do Senhor. Devemos viver o quê? Com integridade, com humildade, com discernimento. Mostrando o quê? Que temos Cristo na nossa conduta. E muitas vezes nós falamos também sobre discernimento. Será que os irmãos sabem o que é discernimento? E é muito interessante. O discernimento cristão, o significado dele é bastante interessante. O discernimento o quê? É a capacidade de julgar bem, separar o certo do errado, o verdadeiro do falso e compreender a vontade de Deus e os caminhos espirituais. E o mais importante, é uma faculdade conferida pelo Espírito Santo. Quando nós vamos lá nos dons espirituais, está lá o dom do discernimento. E as pessoas pedem para curar, para falar em línguas, para fazer N coisas, mas poucos crentes oram para ter o discernimento. O entendimento das coisas. Então, meus irmãos, tenham discernimento no que devem fazer. Peçam do Senhor. Observe o ambiente em que você vive, o ambiente em que você trabalha, o ambiente em que você faz parte. E busque oportunidades naquele local para falar de Jesus, mas sem forçar a sua passagem, sem ser uma palavra forçada, sem querer empurrar goela dentro das pessoas aquilo que você acredita. E principalmente, evite comportamentos que afastem as pessoas da fé. Esse é o nosso maior mal, comportamentos que afastam as pessoas, né? Nós temos que ser, aonde quer que estejamos, representantes de Cristo. E termos também, com isso, sendo representantes de Cristo, termos respeito e amor pelas pessoas. Amém? Todo mundo calado. Eu não gosto de pregar assim, eu gosto dos irmãos participem, né? Os irmãos estão calados. Até o Glória ali está calado, né? Com sono, a cara dele está com sono. Cadê o Paulinho? Está ali, né? Um dia eu vou mostrar a foto para vocês do Paulinho, pregando aqui, falando, o Espírito Santo movendo, ele... Unção, né? Sido arrebatado, né? Paulo, né? Pô, o nome dele é Paulo, né? Então, meus irmãos, dando continuidade. Segundo ponto. Remindo o tempo. Vamos ler juntos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Que diz o quê? Vamos todos juntos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí você pode perguntar assim, pastor, o que é remir o tempo? Alguém sabe o que é remir o tempo? Isso é bem simples. Remir o tempo é o quê? É aproveitar esse tempo ao máximo, utilizá-lo com sabedoria. E será que nós temos remido o nosso tempo? Será que nós temos utilizado o nosso tempo com sabedoria? Como é que nós podemos valorizar o nosso tempo? Como é que nós podemos tratar o nosso tempo com sabedoria? É o quê? Valorizando cada oportunidade de testemunho e reconhecendo que o nosso tempo ele é limitado. Será que o meio que você convive hoje, você tem feito diferença? Ou você tem se tornado mais um?
Ou você tem se deixado contaminar por aqueles que estão ao seu redor? Será que quando você chega no seu ambiente de trabalho, você chega na sua sala de aula, você chega dentro da sua casa, você faz a diferença no meio daqueles que estão ali? Ou você passa a ser mais um, ou você passa a ser pior do que aqueles que te cercam? Então, meus amigos, nós temos que aproveitar o tempo que ainda temos. Para o quê? Para propagar a obra do Senhor nas nossas vidas, para que essa obra possa ser o quê? Replicada na vida daqueles que nos cercam. Se você quer que a sua família seja salva, seja exemplo no meio da sua casa. Se você quer que seus colegas de trabalho sejam salvos, seja exemplo no seu trabalho. Mas não seja apenas mais um, igual a eles, ou às vezes pior do que eles. A gente vê muito, tem muito crente agente secreto. É crente quando alguém descobre que tu é crente, cara. Porque às vezes, principalmente a rede social hoje em dia, né? Publica uma foto do cara lá na igreja, por acaso o colega dele publicou e ele apareceu lá dentro, aí alguém vendo a rede social do... Rapaz, eu vi uma foto na igreja, aí o cara fica todo desconfiado, tu é crente? Rapaz, tu é crente. É o crente agente secreto, ninguém sabia, só ele mesmo, que nem ele sabe direito se ele é. Mas nós não temos que ser agente secreto, nós temos o quê? Não é sair dizendo, né? A partir de hoje eu vou andar diferente, eu quero andar igual o pastor Mário. Paletó e gravata, né? É o jeito, ele gosta de andar. Mas se você acha que você não precisa andar desse jeito, mas que você possa o quê? Resplandecer a luz de Cristo na sua vida. Qual é a postura de crente? Você não sabe? Ore e peça, Espírito Santo, me ensina. Todos os dias antes de sair de casa de manhã, quando eu vou levar meus filhos na escola e depois vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, eu sempre paro com eles e falo 3 palavras com o Espírito Santo. Eu falo assim, Espírito Santo, me guarda. Espírito Santo, me ensina. E Espírito Santo, me enche em nome de Jesus. Todos os dias. Tem dias, às vezes, que eu estou apressado, vou pegando a chave do carro, pegando a chave de casa, e meus filhos falam, papai, vamos orar. Eles é um exemplo que está arraigado. E experimente fazer isso todo dia com seus filhos, antes de sair para a aula, antes de sair para o trabalho, com a sua esposa na porta. Ou aqueles que saem sozinhos, fale sozinho na porta de casa, antes de sair. Peça para o Espírito Santo estar com você, encher o seu coração, para que você possa fazer a diferença e você possa resplandecer a luz de Cristo onde quer que você esteja. E saiba que vai fazer uma diferença grande na sua vida. Então, meus irmãos, tenha cuidado com o seu tempo. Remina o tempo, porque os dias são maus. Hoje nós temos visto, durante a semana, durante o mês, as coisas que estão acontecendo. As coisas como estão caminhando. E nós vemos que a cada dia as dores vão aumentando. E a cada dia está mais próximo a vinda de Cristo. Por isso, meus irmãos, tenham prudência nos seus atos. Tenham prudência nas suas palavras. Prudência no seu... Você pode dizer assim, mas pastor, às vezes eu me zango no trânsito. Eu também. Às vezes eu me zango com meus filhos. Eu também. Às vezes eu me zango com a minha esposa. Eu também. Mas antes de agir, a palavra diz, irai-vos, mas não... Eu me zango com a minha esposa, mas a minha esposa, graças a Deus, não tem motivo para se zangar comigo, não sei porquê. E ela se zanga ainda, eu já orei, digo, ora, porque isso aí não é de Deus, não. Os homens são tão tranquilos, né? Não sei por que as mulheres têm que se zangar com seus maridos. Não tem motivo. Não vou nem falar nada, porque isso aí pode gerar até briga em casa. Mas os maridos sabem, né, pastor Zafão? Mas como o homem tem essa humildade, não, pode falar, né? Então, meus irmãos, a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Antes de se zangar, pare, pense. Às vezes minha sogra fala assim, por que tu não faz isso na sua casa? Eu digo, minha sogra, eu tenho 2 escolhas. Ou eu escolho viver tranquilo, ou eu escolho problema.
Então eu escolhi viver tranquilo. Então, não é melhor tranquilidade? Então, meus irmãos, tenha a postura e deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Planeje nos seus dias, incluir o quê? Momentos onde você possa fazer o que no seu serviço? Ter conversas relevantes sobre a sua fé. Evite desperdiçar seu tempo com coisas que possam sabotar o que? O seu testemunho cristão. Que coisas podem ser essas? Críticas destrutivas, críticas sem propósito construtivo e, principalmente, fofoca. Aquela, né? Eu ouvi fulano dizer que fulano te viu, não sei aonde. Esse tipo de conversa é difícil. Tire sempre que você puder durante o dia, no seu trabalho de criatividade, um momento de oração espontânea. Né? Tem aquelas orações que não são espontâneas. Quais orações não são espontâneas? São aquelas na hora do almoço, antes de uma refeição, a gente não sempre ora. Mas você tem tirado momentos assim de oração espontânea, eu estou aqui parado, sossegado, eu vou orar. Mas você vai dizer assim, mas pastor, no meu trabalho eu não posso fechar o olho. Você pode conversar com Deus de olho aberto. Na verdade, a palavra diz o quê? Orar e vigiar. Ninguém vigia de olho fechado, né? Eu conheci um irmão que ele orava assim, ó, ele deixava um olho aberto e um olho fechado. Ele ficava meio piscando assim, é verdade, ele é até pastor hoje. Não vou dizer o nome dele porque pode alguém conhecer, ele fazia assim, ele orava. Aí eu achava estranho, eu era jovem, né? Quer dizer, mais jovem do que eu sou, né? Que jovem ainda sou. Eu ficava olhando assim, aquele irmão, acho que o pastor Mário conhece ele. Aí uma vez eu perguntei dele assim, pai, mas irmão, o senhor ora assim, lá no púlpito ele orava assim, né? Por que o senhor ora com o olho aberto e outro fechado, né? Ele disse, porque eu estou orando e vigiando. Não está errado. Mas, eu digo, então você pode orar e vigiar, né? Você não pode fechar os dois olhos no trabalho, fecha só um, faz como ele. Então, mesmo, tire sempre um momento de oração espontânea no seu trabalho, onde você estiver. Principalmente as professoras que vão receber aquelas crianças abençoadas antes da aula começar, né? Eu acho que elas já oram mesmo assim de costume. Senhor, me dá paciência, né? As professoras ali estão até rindo, porque devem estar lembrando que amanhã tem aula. Tudo alegre ali, né? Aquelas criancinhas de Jesus lá naquela escola. Meus irmãos, eu já trabalhei com crianças na igreja. Na igreja não era fácil, imagine na escola. Então, meus irmãos, tenha esse momento. Tire esse minuto de oração, né? E esteja sempre mostrando aos outros que você também pode orar por eles. Seja exemplo onde quer que você esteja. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro? Sim, 3. A fala seja sempre agradável e temperada com sal. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E diz o seguinte, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Voltando para o nosso título, volta lá. A fala seja sempre agradável, temperada com sal. O que você acha que é uma palavra temperada com sal? Às vezes você vai dizer assim, pastor, eu nem posso mais comer sal, né? Pessoal assim como o pastor Iaquim, o pastor Josafá, que são pessoas mais antigas, né? Mais usadas, ou mais experientes, né? Pastor Cláudio, pode até chegar assim e dizer, eu não posso mais comer sal. Não pode hoje, porque o quê? Talvez tenha, no passado, comido demais. Eu tinha um médico, cardiologista, que sempre eu me consultava com ele, doutor Isaac, que ele me falou uma coisa interessante. E talvez eu gostava até dele por causa disso, que ele dizia assim, eu não proíbo meus pacientes de comerem nada. Não adianta eu proibir você de comer uma coisa e você andar correndo, respirando fumaça, tudo isso,
Mas ele dizia, eu proíbo o excesso. Toma refrigerante todo dia? Corta. Ah, eu tomo final de semana, eu saio da igreja, vou com a minha família. Ah, então tá bom. Ah, eu vou no aniversário, tomo um copo. Pode tomar. Você não vai ser o chato do aniversário e vai dizer, eu não tomo refrigerante, né? Tem gente que mas fazer o quê? Cada um com seu pensamento. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, a fala seja sempre agradável, temperada com sal. Como é que nós devemos salgar a comida? Com equilíbrio, não é verdade? Quando nós vamos no dicionário bíblico que fala isso, palavra temperada com sal, que se refere somente a essa expressão em Colossenses, que é o único lugar que fala dessa forma da palavra, né? Significa o quê? Falar com sabedoria, graça, equilíbrio e verdade. Falar de forma agradável, a não ferir o ouvinte. E que o sal possa dar sede naquele que ouve. Sede de quê? Sede de Deus. Então, palavra temperada com sal é uma palavra equilibrada, uma palavra correta, uma palavra útil, uma palavra suave, uma palavra atraente. É dessa forma que nós devemos falar. Será que você tem agido dessa forma? Tem falado de uma forma suave? Tem falado de uma forma atraente? Uma vez, quando eu estava no quartel, muito tempo atrás, eu fui na sala de um coronel, antes de eu entrar, ele estava gritando lá com um tenente, né? E digo eu que era soldado, coitado. Eu digo, eu entrava me trucidar. Quando eu entrei, ele falou, não estou gritando, meu tom de voz que é esse. Eu digo, meu Deus. E será que você tem sido como esse homem? Não, eu não estou gritando, é meu tom de voz que é esse? Ou será que a sua palavra tem sido o quê? Uma palavra suave, dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio daqueles que te cercam. Será que sua palavra tem sido agradável? Sua palavra tem sido atraente? De forma que aqueles que ouvem querem seguir o exemplo daquilo que você faz? Será que a sua palavra tem sido temperada com sal? Será que a palavra que você tem falado, tem ministrado para aqueles que estão ao seu redor, tem dado sede neles, sede de Deus? Meus irmãos, as palavras agradáveis, elas ajudam a abrir os corações e a não endurecer o quê? Não endurecer os posicionamentos. Não é verdade? Quantos de vocês já foram preparados para uma discussão e a pessoa fala uma palavra que desmonta tudo aquilo, você é preparado para discutir, preparado para falar, preparado para... E a pessoa fala às vezes uma palavra, não fala nada e você fica ali desmontado. Já aconteceu isso com vocês? Será que você tem agido também dessa forma? Tem conseguido inverter? Tem conseguido também desmontar as pessoas que vão armadas para ali discutir com você? E você se calando? Tem deixado as pessoas sem ter o que falar? As palavras que saem da nossa boca têm que ser palavras agradáveis. Palavras que estão ali dispostas o quê? Estão ali para abrir os corações. Antes de falar algo, meu irmão, pergunte a si mesmo. Será que isso que eu vou falar edifica? Será que isso que eu vou falar me aproxima de Cristo ou me aproxima da pessoa que vai estar ouvindo? Será que isso que eu vou falar revela Cristo na minha vida? Se nós agirmos dessa forma, se nós pensarmos antes de falar, se nós ouvirmos antes de falar, eu faço uma experiência muito grande. Antes de falar, ultimamente eu tenho feito isso, eu penso assim, o que eu tenho a perder? E a principal coisa que eu posso perder é a minha salvação. E é uma coisa a qual eu não quero perder.
A coisa mais importante das nossas vidas. Posso perder isso, posso perder aquilo, mas pense assim, não queira perder a sua salvação, não queira perder a sua comunhão com Cristo. Por isso, pense antes de falar. Se você pensar antes de falar, você vai se afastar do quê? Se afastar das fofocas, se afastar dos julgamentos desnecessários, se afastar do quê? Dos sarcasmos. Prefira proferir o quê? Palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de aconselhamento. É dessa forma que nós temos que agir. Pensar antes de falar. Mas você pode dizer assim, pastor, eu não consigo falar, eu não sei o que falar para encorajar. Quando você estiver orando, peça do Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu quero que a minha boca profira somente bênção na vida das pessoas. Que eu não fofoque mais. Que eu não olhe mais aquela foto no Instagram e fique criticando. Que eu não fique procurando lá e o pessoal esteja me bloqueando para não deixar eu ver a foto dele. Ore. E não pense que é no primeiro dia que as coisas vão acontecer. Continue perseverando. Persevere na oração. E você vai ver a diferença daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E você que bloqueia a sua rede social, se quiser continuar bloqueando, amém. Mas a partir de hoje você pode liberar, a não ser que você tenha algo a esconder. Então, meus irmãos, antes de falar, pense. Antes de discutir, pense. E antes de corrigir, pense. Antes de agir, peça sempre o quê? Orientação do Senhor. E tenha certeza que Ele vai lhe dar a orientação correta para agir, para falar, para se expressar, para pensar na sua vida. Quarto ponto, meus irmãos. Esse é um ponto muito importante. Ponto 4. Saber responder a cada um. Vamos ler na nossa Bíblia, na Epístola Universal, primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E, preste atenção, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Será que você está sempre preparado, hein, Cleiva, para responder com mansidão? Mas a partir de hoje você vai estar preparada, né? E o Fernando vai agradecer a Deus por essa bênção. Preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vós perdi razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em nós? Salvação. Cadê? Volta o versículo. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão, qualquer que nos pedir um conselho. Eu já fui muito duro. Às vezes a pessoa vinha pedir conselho, eu aconselhava, pedia conselho, aconselhava, pedia conselho, aconselhava. Quando já estava lá pela 10ª vez, meu irmão, você vai para o inferno e acabou-se. Se tu não mudar, tu vai para o inferno. Estava certo? Não estava. Aqui a gente se chateia às vezes, né? Mas hoje, eu estudando a palavra, ela foi lá e cortou na minha carne assim, ó. Tá vendo? Graças a Deus você tem um pastor amoroso, que tem até o apelido de fofinho, né? Às vezes o cara pensa de fofinho, ele é fofinho porque é fofo, né? Às vezes ele quer me chamar de fofinho, mas é pelo formato. Mas, continuando, meus irmãos. Então, nós temos o quê? Nós temos que estar preparados para responder com mansidão. Agora, se nós respondemos com mansidão aos nossos familiares da fé, nós devemos também corresponder com mansidão àqueles que estão na nossa casa. Nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos sobrinhos. Né?
Aqueles que são da nossa família, não só da fé, mas como também da família de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre preparados. Não basta saber apenas falar. É necessário também saber responder. O quê? De forma apropriada a cada pessoa. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que eu posso ouvir. Às vezes, por não é para orgulho nem nada, mas às vezes eu posso ouvir a mesma coisa que o pastor Josafá pode ouvir, que o pastor Joaquim pode ouvir, por ter mais tempo na fé, mas tem irmãos que chegam na igreja hoje que não estão preparados para ouvir aquilo, aquela chamada de atenção daquele mesmo jeito. Essa semana eu estava vendo um vídeo numa rede social de um pastor que estava pregando, aí a pessoa foi entregar acho que um copo d'água, né? Aqui até o meu. E ele chamava a atenção do rapaz, né? Você está com essas tatuagens aparecendo. Ele falava um bocado de coisa, o rapaz tirava o crachá e entregava para o pastor. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Aí depois o pastor dizia que aquilo ali era só uma representação, né? De como não se deve agir, de como não se deve portar. E aqui nós vemos isso. Nós temos que saber como falar com as pessoas. Às vezes as pessoas vêm para a igreja numa situação difícil, né? Às vezes passaram por situações durante a semana e chegam na igreja para receber consolo, para receber uma palavra de ânimo, uma palavra, né, de fortalecimento, e nós recebemos a pessoa como uma patada. Existe uma coisa bem interessante, meus irmãos. Muitas vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil e diz assim para a pessoa: eu entendo a tua dor. Ninguém entende a dor de ninguém. Por quê? Porque cada um é diferente. Cada um passa pela sua dor de forma diferente. Só existe uma pessoa que conhece a dor de cada um de nós. E essa pessoa se chama o quê? Jesus Cristo. Não adianta eu chegar com a pastora Cristina, passar por uma dificuldade e dizer: eu entendo sua dor. Eu posso tentar entender, mas eu não vou conhecer a dor dela. Não adianta chegar para o irmão Ezequiel e dizer: eu entendo a sua dor, eu posso tentar entender, posso até sentir um pouco dessa dor com ele, mas eu não vou compreender totalmente, porque cada um é diferente, cada um de nós, Deus fez de forma diferente, com um pensamento diferente, com uma capacidade psicológica diferente. Então, mas existe uma pessoa que, se você estiver sofrendo, você pode falar com ele e dizer que ele sabe o tamanho da sua dor, que se chama Cristo. Então, meus irmãos, você também, como servo do Senhor, saiba como receber as pessoas. Tente desenvolver o que é uma sensibilidade para tentar perceber a necessidade da pessoa, né? Você pode conseguir o quê? O nível de abertura com a pessoa que está lhe ouvindo. Uma resposta simples. Você dá para quem é iniciante, mas você tem o conhecimento para dar uma resposta mais profunda para quem já demonstra interesse na palavra de Deus. Então, meus irmãos, em uma conversa com alguém que está ali questionando a sua fé, não perca seu tempo. Tem pessoas que vêm só para questionar a fé, né? Não perca seu tempo. Responda essa pessoa numa linguagem bem clara e mostre, não com palavras, o que a fé significa para você, mas mostre o quê? Com atitudes, com ações. Mas não queira mostrar como Pedro. Quando Jesus foi ser preso, o que foi que Pedro fez? Pegou a espada e virou o remém, cortou a orelha. Aí o pessoal vai dizer bem assim: Pedro é bom, cortou a orelha. Não, Pedro mirou foi na cabeça. Você sabia disso? Só que Pedro era guerreiro? Não, ele era pescador. Por isso que ele acertou na orelha. Não foi porque ele mirou na orelha, não. Ele mirou foi no meio da cabeça. Às vezes o pessoal pensa: Pedro é bom, né? Foi lá, só cortou só a pontinha da orelha, assim, só para... Essa semana eu estava falando para minha esposa, né? Ela estava falando uma coisa: rapaz, eu sou igual Pedro, eu pego logo a espada. Ela disse: mas o que foi que Jesus fez, né? Ele lá e
Para, Pedro. O pastor Joaquim também é meio Pedro, às vezes. Olha ele ali. Sou, né? Sou? Não, mas tinha um irmão e um pai chamado Pedro. Olha aí, ó. Então está bem próximo. Então, meus irmãos, tenha, meu irmão, saiba como responder a cada uma pessoa. Olha, eu brinco com o pastor porque, como ele disse, tem que saber com quem você brinca, é a pessoa que sabe brincar. Por isso que eu brinco com a pastora Cristina, o pastor Josafá. Né? O pastor Josafá e o pastor Joaquim são mais experientes na fé, bem mais experientes. Né? O pastor Cláudio, também, que já é bem também. São quase assim, remanescentes do Noé, ou do irmão Ezequias. Então, meus irmãos, saiba sempre como responder às pessoas e que sua palavra possa ser uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para a pessoa. E último ponto, para nós encerrarmos, que não me demorar muito mais, que eu sei que os irmãos já querem ir para casa. Quinto ponto, aplicação prática e resposta à vida diária. Esse aqui é você juntar tudo aquilo que você aprendeu e aplicar o quê? Na sua vida diária. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, olha só, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Será que você tem sido cumpridor da palavra, ou você tem apenas ouvido aquilo que é pregado e não tem praticado quando chega em casa? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você é somente ouvinte, que você não cumpre a palavra, você está o quê? Enganando a si mesmo. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto que natural. O homem está contemplando somente a si mesmo. Não está vendo que é a imagem de Cristo. Vamos lá, próximo versículo 24. Porque o que se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece o quê? De como ele era. Mas versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Liberdade o quê? Que Cristo veio para nos libertar do pecado. E nisso persevera, não sendo ouvinte o quê? Esquecidiço, que é quem se esquece, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha aí. Será que você tem sido ouvinte ou você tem sido o quê? Cumpridor da palavra? Muitos falam, eu vou para a igreja e eu escuto lá as pregações, mas cumprir aquilo que é pregado aqui, difícil. Mas está aí. Cadê o versículo? Último. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera não sendo ouvinte, porque aquele que ouve o que? Aquele que só ouve, ele esquece. Mas aquele que pratica, que é o fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se você ouve e pratica, você não se esquece e você vai ser abençoado naquilo que você fizer. Esse trecho que nós lemos aqui de Colossenses, quando Paulo escreve para esta igreja, porque Epáfra foi para ele e falou que doutrinas estranhas estavam sendo pregadas ali, dentro daquela igreja. Então, Paulo escreve essa parte aos Colossenses, eles convoca o quê? Não só aquela igreja, como também convoca nós hoje, como igreja, a termos o quê? Uma vida pública de fé. Será que você tem tido uma vida pública de fé? Será que as pessoas têm visto Cristo resplandecendo na sua vida, refletido na sua vida? Ou quando tem olhado para você, tem visto o quê? Como a imagem do espelho, a imagem do homem normal.
Meus irmãos, que nós possamos ter uma vida pública de fé. Ter o quê? Um testemunho consistente, um testemunho consciente da palavra e que esta palavra, que a nossa vida possa refletir o quê? A Cristo em todos os momentos. Não só nos momentos que eu tiro de oração, mas que nós possamos resplandecer a Cristo em todos os momentos da nossa vida. E não é impossível isso. Às vezes você pode dizer, pastor, mas o meu trabalho é muito duro. Lá no meu trabalho, o pessoal é assim, é assado. E você tem se misturado ou tem sido diferente? Não que eu diga que você tem que se afastar, não que eu diga que você tem que se isolar, mas que você possa influenciar as pessoas que trabalham com você, o quê? Para serem como você. Ou você tem se deixado ser influenciado por eles. Você pode dizer, mas são muitos. Mas você também não está sozinho. Você está o quê? Com Cristo. E se você se esforçar, com certeza Ele vai lhe capacitar para você fazer a diferença. Para você ser o quê? Ser um multiplicador daquilo que Deus fez na sua vida. Esse ensinamento que nós vimos hoje, nós vemos que nós temos o quê? Que adotar uma prática diária de testemunho, de oração e também de estudo da palavra, para que nós possamos o quê? Fundamentar as respostas práticas e falar o quê? Da graça de Deus em nossas vidas. E que nós possamos planejar as nossas ações diárias dentro da vontade de Deus. E que nós possamos ser diferentes, aonde quer que estejamos. Não diferente de esquisito, mas possamos ser diferentes, porque não venhamos a resplandecer o nosso próprio reflexo, mas venhamos a resplandecer o quê? O reflexo de Cristo, que possa estar em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. E que a palavra possa semear em terra fértil e possa crescer e prosperar.